Comentou. Pode um governo todo ser obsidiado, sempre ser obsidiado, sempre está envolvido em crimes, em coisas envolvendo o dinheiro, o mundo. Olha, o que acontece é o seguinte, aquilo que o senhor Gilberto acabou de ler ali, com relação àqueles indivíduos que têm más tendências para as coisas públicas. Né? Indivíduos como esse, Eles são obsidiados ou olha, se você for ver, eles simplesmente estão externando aquilo de negativo que existe dentro deles. E como a influência dos espíritos na nossa vida é muito grande, não é de todo negativo a gente pensar que existe realmente alguma influência negativa, obsessiva nesses indivíduos ali. Né? Que talvez a gente nem passe tanto pelo campo da obsessão simples. Talvez seja mais um processo mesmo de fascinação. Né? Que é um outro grau de obsessão, onde a vontade do indivíduo obsediado casa-se perfeitamente com a vontade do obsessor. E o indivíduo obsediado começa a ter uma conduta, começa a ter uma ação que todo mundo vê que é negativa, que todo mundo vê que é errada. Só que para ele é sublime e correta. Como atuar no indivíduo desse? Como esclarecer uma pessoa dessa? Kardec fala que é extremamente difícil, que a fascinação é mais complicada do que a mais violenta possessão. Porque no fenômeno de possessão espiritual, o que existe ali é que a vontade do obsessor estrangula a vontade da vítima. Quer dizer, mesmo o indivíduo não querendo fazer aquilo, a vontade dele não conta. E o obsessor impõe aquilo que quer fazer. Tanto que no próprio livro A Gênese, capítulo 14, Kardec coloca que na possessão, o espírito obsessor toma o lugar da vítima no seu corpo. E fala através da boca dela. Enxerga através dos olhos dela. Ouve através dos ouvidos dela. Usa o corpo como se fosse seu próprio. Claro que isso é transitório. Não vai tomar aquele corpo para si até desencarnar. Não. Uma hora a vítima vai tomar conta daquele corpo novamente. Mas esse processo de possessão, né, que os filmes são pródigos em colocar para a gente assistir, de uma maneira extremamente exagerada e hollywoodiana, né, mas tem a sua base ali num processo vigoroso, violento de possessão espiritual. Só que é diferente da fascinação. Na fascinação, as vontades se casam perfeitamente. É o caso de alguns médiuns que são fascinados por obsessores. Só que eles acham que o obsessor é um mentor de luz. Então eles psicografam uma página, você olha ali e fala assim, ridículo isso daqui. Terrível, não tem base nenhuma. Mas para ele, o que ele psicografou é a coisa mais sublime do mundo. Fascinação sempre é um processo muito complicado, muito difícil de ser resolvido. Mais alguma pergunta? Sim. No caso de pai e filho. No caso de pai, sim. Tinha uma história de uma vida desregrada, de vícios, e na medida que o filho cresce, ele, digamos, seguiria os passos do pai. Conscientemente, a criança ela não teve muito contato. Sim. Mas em certos momentos ele tem, na qualidade já adulto, ele tem comportamentos exatamente iguais e até assim, preferências, paladar, olfato, tato, isso cairia dentro dessa situação. Então a situação é a seguinte, pai e um filho. O pai com vícios vários, desencarna, não teve muito contato com o filho. O filho cresceu, né, e vai apresentando um comportamento, uma psicologia extremamente semelhante ao comportamento, à psicologia que o pai apresentava. Pode ser um processo obsessivo? Pode ser um processo obsessivo.
Aí você fala, nossa, mas um pai obsediando um filho? Né? E os laços que vêm do passado? Porque nós sabemos que dentro de uma mesma família reencarnam aqueles indivíduos, tanto aqueles que se estimam e que vão evoluir juntos, quanto aqueles, né, em que entre si ali existem certas dificuldades a serem sanadas, a serem corrigidas. Então, o processo obsessivo pode levar a efeito um pai desencarnado, ainda desencarnado, não sabendo lidar com aquele vício, utilizar o próprio filho como prolongamento vivo dos seus desejos? Pode acontecer. Por que a gente não crava ali a certeza do processo? Porque pode ser que o filho agora seja um indivíduo profundamente identificado em termos de tendências, de ideias e de preferências com o espírito do pai. Ou seja, indivíduos que reencarnaram juntos e têm as mesmas preferências, as mesmas ideias, as mesmas tendências. Então ele pode se manifestar daquele jeito agora, já mais adulto, sem necessidade de nenhuma interferência obsessiva por parte do pai. Mas a sua própria conduta intrínseca é aquela mesma. Então pode ser isso, ou pode ser devido a uma influência obsessiva do pai. Pode acontecer? Pode acontecer. Porque a questão do vício é uma coisa interessante. O vício não está no corpo, o vício está na alma, né? Está no espírito. E quando o indivíduo desencarna viciado para alguma coisa, seja qualquer seja o vício, no campo do sexo, das drogas, do álcool, do cigarro, da comida, enfim, qualquer tipo de vício, do lado de lá, é muito mais difícil o indivíduo viciado do que o indivíduo viciado encarnado. Porque pelo fato dele não ter o corpo físico na contraparte espiritual, o corpo perispiritual vibra com maior profundidade aos desejos do espírito. Então uma crise de abstinência do lado espiritual é uma coisa muito mais intensa do que uma crise de abstinência estando o indivíduo encarnado. A não ser que haja muita renúncia por parte dessa pessoa e muito auxílio e muito desejo desse indivíduo se livrar disso, ele vai se tornar um obsessor. E não é raro ele pegar gente da própria família para ser o seu prolongamento vivo. Se ele é um alcoolista desencarnado, por exemplo, e deseja ardentemente sentir novamente a questão do álcool no seu organismo, ele vai buscar alguém com o qual ele se afiniza nessa área. Pode ser alguém fora, pode ser alguém dentro da família. A sintonia se faz através dos desejos em comum. Né? Então, não raro o indivíduo que é um alcoolista, ligado a ele, você tem um ou vários espíritos que desfrutam da mesma sensação quando ele bebe. O mesmo raciocínio a gente faz para o cigarro, para o sexo, para a comida desenfreada, enfim, para qualquer tipo de vício. Tanto que um dos motivos da obsessão é justamente o vício. E por isso que é tão complicado o viciado se livrar do vício. Porque não depende só dele. Não é só ele que está ali usufruindo dos prazeres daquela substância. Mas tem muitos desencarnados ali que não querem de modo algum perder o seu caneco vivo, perder o seu cigarro vivo. Não quer. Porque se eles perderem, eles vão ter que arrumar outro. E a concorrência é grande. Porque existem outros viciados que têm os seus canecos vivos de estimação. É doloroso ouvir isso. Estarrecedor, mas é o que acontece. Alguém queria me perguntar alguma coisa? Só um segundinho. Eu vivenciei um caso que está ativo ainda até hoje. Uma criança deve ter os seus 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Ela vai e se puxa os cabelos, se arranca os cabelos, eles têm que tempo lidar com ela, médico, tudo. E eu tentei ajudá-la. Sim. Da nossa maneira, né? E foi me passado o que aconteceu com essa criança. O espírito dela foi, nas vidas passadas, uma dessas pessoas, deve ter sido
Olha só, em vida passada foi... O que acontece? Olha. Esses obsessores, desses escalpelados, estão em cima dela. Interessante, olha só. Tentando fazer essa menina sofre com isso até hoje, eu conheço. Uhum. E o que acontece? A família é completamente avessa ao espiritismo. Então, o que me disseram? Olha, vai ser muito difícil você conseguir uma solução para isso. Olha só. Isso vai acompanhar ela, pode ser até um dia que ela mais adulta venha até se suicidar. Poxa vida. É uma questão É. E às vezes, sabe o que pode acontecer também no caso dessa menina? Né? Só para o pessoal de casa entender, a situação é de uma menina desde os seus 5, 6 anos, né, puxando os cabelos e, né, uma situação muito aflitiva. E aí foi revelado que no passado ela havia praticado inúmeros scalpes, né? Foi um daqueles índios peles vermelhas e escalpelava. E aí as suas vítimas agora, no processo de desforra, induziam ela a ter as mesmas sensações e talvez as mesmas dores, os mesmos tormentos. Sabe o que pode talvez resolver isso daí? Reencarnação. Né? Talvez ela case e receba como filhos os atuais obsessores. Há casos de obsessão em que a tal vítima, desde pequenininha, é obsediada. Aí alguém me fala, nossa, mas que coisa terrível, tenebrosa, como é que pode uma criancinha, com seus 3, 4 anos, já obsediada? Você está vendo aquele corpinho naquele momento. Mas o espírito que está ali é muito antigo. Então a pessoa cresce, passa por uma adolescência complicada, difícil, chega lá na fase adulta que se casa. Ou tem filhos, sem necessariamente se casar. O obsessor reencarna e a pessoa melhora. Né? Porque agora o obsessor que estava lá agindo na contraparte espiritual é seu filho. E tem que receber os cuidados do indivíduo. O Chico Xavier conta uma história muito interessante a respeito de uma criança que morava nas cercanias de Uberaba. Eu já contei essa história aqui para vocês. Era uma criança que morava com a mãe somente, num casebre muito pobre, afastados da cidade de Uberaba. O Chico ia lá com frequência, com regularidade, levar alimentos para aquela família e rezar pela criança. Simplesmente a criança não dormia. Além dela ter vários problemas de ordem física, ela era profundamente perseguida, ela não dormia. Bastava ela querer dormir, ela acordava assim, em gritos, em choro, uma coisa assim incessante. Ela só dormia quando o Chico se acercava dela. E depois de um certo tempo, devido aos seus vários problemas físicos, orgânicos, a criança desencarnou. E o Chico revelou para os seus amigos que aquela criança era Benito Mussolini, o mesmo Mussolini da Segunda Guerra Mundial. E que ele, naquela condição ali, ele era tremendamente assediado por dezenas e dezenas de espíritos querendo revolta, querendo desforra, vingança. Bastava ele querer sair do corpo para poder dormir e descansar, ele se deparava com aquela multidão de perseguidores. Tinha que voltar para o corpo, por isso que acordava em transtorno, chorando. Só dormia quando o Chico se aproximava. Por quê? Porque a própria energia benfeitora do Chico automaticamente afastava os obsessores. E só nesses momentos ele conseguia dormir. Desde pequenininho, desde criancinho, em processo obsessivo. Então a gente viu, ali ó, vimos 2 motivos de obsessão, né? A vingança, porque a vingança, pessoal, favorece automaticamente a abertura dos campos vibratórios da pessoa. É automático. O indivíduo, né, que fez algo de errado e que não se arrependeu e que não deseja reparar isso com o bem, abre brechas tremendas à ação do obsessor. O processo de sintonia ali é praticamente automático. É o que a gente vê no caso dessas 2 crianças que a gente comentou e inúmeros outros processos. Então, muito cuidado com as atitudes que a gente toma hoje, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque talvez estejamos com as nossas atitudes totalmente desajustadas do bem, em algumas situações, a semear infortúnios obsessivos futuros para nós mesmos. Estamos ali criando um obsessor que futuramente vai atazanar a nossa vida. Porque o processo de vingança é isso daí, o sujeito querendo fazer justiça com as próprias mãos. Só que ele não percebe que nesse processo de desforra, ele próprio se prejudica, porque ele não fica bem fazendo obsessão.
Ele para no tempo, ele não evolui. As suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades permanecem inalteradas. Então, o obsessor de hoje, muito frequentemente, foi vítima no ontem, no passado. Talvez tenha sido aquele amigo, aquele parente que nós prejudicamos, que nós matamos, que nós assaltamos. Certa vez, eu já contei isso para vocês também, numa mesa de reunião mediúnica, um obsessor se manifestou através da médium. Estava perseguindo alguém, não sei quem que era, estava perseguindo alguém. Conversa vai, conversa bem, eu perguntei para ele, olha, mas por que você está fazendo isso? Qual que é o teu motivo? Você tem motivos para fazer isso, né? Ele falou, tenho. Em vida passada, essa pessoa invadiu a minha casa, matou a minha esposa e meus filhos na minha frente, depois me levou para fora da minha casa, tocou fogo na minha casa e depois, só depois disso, me matou. Então, por isso que eu estou agora querendo vingança. E aí eu ouvi aquilo e me coloquei no lugar do obsessor, né? E, gente do céu, olha só que coisa, né? Será que se tal coisa tivesse acontecido comigo, eu iria fazer diferente? Será que eu ia mansamente perdoar? Ou ia partir para desforra como ele? Por isso que a gente tem que entender um pouco a questão do obsessor, como ser humano que muito frequentemente foi violentado nas suas mais sagradas emoções, nos seus mais sagrados sentimentos. Em algumas situações isso aconteceu. Isso não justifica a atitude dele de agora, porque a palavra justificar significa tornar correto um ato. Não é correto o que ele faz, tanto que ele sofre por isso. Mas explica muito bem os motivos da obsessão. E frequentemente a vingança está o top ali. Se a gente falar o top 10 da obsessão, a vingança está lá em cima, né? Vindo o vício ali logo em seguida. Mas também existe o processo obsessivo pelo simples prazer de fazer o mal. Todos nós conhecemos pessoas por aí, encarnadas, que gostam de atazanar a vida do outro, gostam de prejudicar, gostam, têm prazer em fazer mal. Uai, essa pessoa desencarna, virou anjinho? Foi para nosso lar, lê livro? Claro que não. Continua frequentemente do mesmo jeito. E fica aí zanzando por ali, por lá, né? Buscando alguém para ser vítima das suas ações nefandas. E quando ele consegue alguém e se identifica em termos de sintonia, ele faz daquela pessoa o seu capacho, pelo simples prazer em fazer o mal. Não existe relação entre aquelas duas pessoas do passado, não. Simples prazer em fazer o mal. Assim como existe a obsessão, em que o obsessor persegue aqueles que estão fazendo o bem. Gente, existem legiões de obsessores nesse sentido aí, que tem por missão que lhes é dada através de maiorais perseguir aqueles indivíduos que estão tentando fazer o bem aqui na Terra. E eu estou falando tanto daqueles expoentes, que todos nós conhecemos, quanto daqueles mais obscuros que estão tentando melhorar. Quando a gente dá o curso de passe aqui, uma das coisas que a gente costuma comentar é isso. Você vai começar a dar o passe? Maravilha. Mas se acautele. Porque existem seres que perseguem aqueles que estão querendo melhorar. E que estão querendo fazer o bem. A gente não é nenhum Divaldo Franco, tá? Nós não somos nenhum Chico Xavier, estamos muito longe disso. Como eu disse, somos pessoas talvez mais próximas do obsessor do que do ser de luz. Mas estamos querendo melhorar. E só esse nosso desejo em querer melhorar, em querer fazer algo de bom para o próximo, em querer extirpar alguma dificuldade, algum vício, já chama a atenção daqueles que não querem a nossa renovação. E aí eles vão para cima. Tanto que não é raro a gente ouvir, nossa, eu comecei a fazer tal coisa no centro, parece que minha vida virou de cabeça para baixo. Parece que virou um inferno, né? Tudo piorou. Gente, isso daí é transitório. É importante se destacar também. Porque a partir do instante que você perseverar nessa atitude de querer melhorar,
automaticamente os benfeitores espirituais vão oferecer a cota de proteção. Mas para eles protegerem, tem que ter o que também? Sintonia. Não adianta nada continuar do jeitão que eu estou aqui, ficar rezando da boca para fora, pedindo auxílio do meu mentor espiritual, sendo que as minhas atitudes continuam rigorosamente do mesmo jeito que eram no passado. O querido benfeitor pode fazer de tudo, mas ele vai encontrar sérias dificuldades em arrumar a necessária sintonia para agir em mim. Me jogar bons pensamentos, me orientar a boas práticas de vida, né? Eu não tenho sintonia com ele, não tenho mais sintonia com o obsessor. E aí? Como é que faz? Está vendo? A libertação está nas nossas mãos. Única e exclusivamente nas nossas mãos. Por falar em libertação, esse livro do André Luiz é muito interessante, porque relata um caso de obsessão do começo ao fim, que é o caso de Margarida. Alguém já leu o livro Obsessão aí? Livro fantástico, muito bom. Interessante ressaltar que quando André Luiz chega na companhia de Gúbio, seu mentor espiritual, na casa onde Margarida estava obsediada, né, encontra uma penca de obsessores lá. Encontra a Margarida prostrada na cama. E ele percebe, dentro dos seus desequilíbrios vários, a presença de várias entidades em corpo ovoide, de diversos tamanhos, de coloração chumbo, cinza chumbo, ligados a essas entidades, dispostas cuidadosamente ao longo da coluna vertebral da vítima, da Margarida. Em processo de sucção constante das energias vitais da vítima. André Luiz repara, inclusive, que o peito da vítima abria-se em feridas. E Gúbio explicou que a obsediada era levada a inalar com frequência energias espirituais tóxicas de baixo nível, que avançavam pela área pulmonar e externavam na pele. Os obsessores agiam nas vias ópticas, induzindo a processos alucinatórios. E nas vias auditivas, com processos alucinatórios, idem. Leiam o livro Libertação. É incrível essa obra de André Luiz, assim como todas as outras. Perguntas? Observações? Autoobsessão. Autoobsessão. Extremamente comum a autoobsessão. Extremamente comum. Onde nós ficamos fixados num monoideísmo, em algum tipo de ideia, em algum tipo de conduta, em algum tipo de objetivo, e obviamente que vai nos prejudicar. Por exemplo, o indivíduo fica naquele monoideísmo, naquela fixação em se tornar rico. Tornar rico. Tudo que ele faz na vida tem o seu objetivo, ficar milionário. Processo de autoobsessão. Né? Porque isso daí vai fazer com que a pessoa deixe de lado outros aspectos de sua vida e deixe de crescer espiritualmente. Através de uma autoobsessão, e isso é muito comum, o próprio processo obsessivo se instala. Através do obsessor, que vai encontrar um campo muito fácil de ação, extremamente fácil. Um indivíduo que é fanático por futebol, por exemplo. A vida dele é futebol. É o time que perde, a vida dele acaba. Quando o time ganha campeão, ele fica muito feliz, né? Quando perde, ninguém pode falar com ele, porque fica violento, agressivo. Um processo de autoobsessão. Sério? Sério? Olha só até que ponto a obsessão pode ir. Porque algum obsessor aí pode verificar nele essa fragilidade e instigá-lo a, por exemplo, cometer crimes perante essa ideia, a bater, a não trabalhar, a se descuidar dos filhos. Por isso que Kardec coloca a obsessão como uma pandemia, e das mais perigosas, porque poucos sabem disso. Poucos sabem disso. Daniel, estava comentando sobre a influência espiritual nos vícios. Eu tenho uma amiga, ela não consegue parar de fumar. Você vai ter uma vez, eu estava perto dela, ela tentou parar, ela começou a ter delírios. Inclusive, ela
uma cenoura. Ela pegava tudo, ela via o cigarro. Exato. Ou seja, o que é isso? Né? Esses processos alucinatórios, muito provavelmente, se devem às induções, às imagens, aos clichês mentais que os espíritos obsessores lançam na mente dela. É muito complicado. A partir do momento que a pessoa... Não, lógico que não, claro. Né? Hitler não fumava, Hitler não bebia bebida alcoólica, Hitler era vegetariano. Não é verdade? Quer dizer, quem foi Hitler, né? Quer dizer, os nossos hábitos assim, eles podem nos prejudicar, e realmente um vício prejudica. Mas talvez não se relacionem sempre com a conduta ética da pessoa. Né? Casos da amiga da vida, para não deixar que entremos em sintonia com os maus, acho que isso é bem válido. Então, olha só. Pedir aos benfeitores espirituais que nos auxiliem para que nós não entremos em sintonia com os maus. É válido. É válido. Só que a gente pode acrescentar algo mais nessa prece. Pedir que os benfeitores espirituais nos fortaleçam para que nós possamos vencer as nossas más tendências. Por quê? Quando a gente fala assim, me ajuda por favor, você está ali querendo que algum benfeitor te proteja contra a ação dos maus. Mas e se o campo para a ação dos maus continua ativo em nós? É válido pedir proteção? Inegável. Mas é tão importante nós pedirmos a força necessária para identificarmos as nossas dificuldades e combatê-las. Porque essa é a verdadeira libertação. É essa a verdadeira libertação. E é por esse lado que o obsediado tem que passar. Porque quando o indivíduo vem em processo de obsessão, a não ser que ele já esteja totalmente subjugado pelo obsessor, ele ainda tem condições de tomar suas decisões e de agir. O que a gente oferece para o obsediado é o passe. Porque o passe é aquele jorro de energias positivas que desaloja as energias negativas da vítima. Jorro de energias positivas que desaloja a negativa. Positiva, negativa. Água e óleo não se entrelaçam. Temos a reunião mediúnica, onde que o obsessor pode comparecer aqui, às vezes trazido, para nós conversarmos. Temos os estudos e as palestras que semeiam ideias novas na mente da pessoa. Mas se de tudo isso, o indivíduo em processo obsessivo não mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, ele continuará no processo obsessivo. Às vezes, o próprio obsessor se converte. Mas é mais fácil o obsessor perceber que aquilo que ele está fazendo é ruim para ele mesmo e se desvincular da sua vítima, do que a própria vítima mudar e crescer. Porque o obsessor já está na realidade espiritual. Possivelmente já sabe da existência de vida após a morte, ele é a prova viva disso, com certeza, de reencarnação, né? De lei de causa e efeito. Então, basta a gente jogar algumas ideias na cabeça dele. Não é muito difícil, principalmente naquele caso de obsessor, né, raivoso, aquele louco enfurecido. Esses são até mais fáceis. Agora, aquele obsessor frio, meticuloso, que fala com você, conversa com você num tom de voz sereno, complicado. Esse realmente é complicado. Né? Então, o foco nosso é prevenir a obsessão. Como que a gente previne? Através da identificação das nossas más tendências, dos nossos deslizes e buscar melhorar. Automaticamente, os benfeitores espirituais identificam em nós essa vontade, essa disposição, e ali o auxílio se faz muito mais efetivo. Ali a obsessão se trata e se cura. Por isso que falamos ao obsediado. O principal papel é o teu.
Mas nem sempre ele quer isso. O que ele quer? Tira de mim isso. Mas você pode até tirar. Mas se não houver ali uma resolução dos problemas, o obsessor vai voltar. E Jesus já havia nos esclarecido disso. Quando ele faz aquela comparação de uma casa limpa e da casa suja. Né? Em que se você entrar numa casa lá e a casa ainda estiver suja, né? Os malfeitores virão, trarão 7 piores do que ele. Então é interessante que nós tenhamos essa ideia. Fala. Feito isso, a gente se blindando, não tendo essa sintonia, pode-se haver uma obsessão terceira? Ou seja, eu não consigo com você, então... Pode, também é frequente isso. O obsessor percebe que ele não vai ter tanto campo de atuação em nós, porque estamos melhorando, mas ele vai afetar alguém do nosso convívio, obsediando aquela pessoa, com o fito de nos desequilibrar. Daí uma outra importância, evangelho no lar. O evangelho no lar é muito bom porque cria um clima positivo no ambiente do lar, ao mesmo tempo que esses estudos que são feitos no meio espírita também possam ser feitos no ambiente da casa de modo mais superficial, mas igualmente salutares. Importantíssimo isso daí. O evangelho no lar. Quando só uma pessoa faz, eu, as velhas, também, claro. Porque Também, sim, é lógico. Sempre é válido, mesmo sendo uma única pessoa fazer o evangelho no lar, essa ação de fazer o evangelho no lar já atrai pessoas boas, pessoas positivas, pessoas elevadas para o convívio daquele indivíduo. Muita gente consegue ver, né? Ah? Muita gente consegue ver, né? Porque Exato. a gente tá cheio. Perfeito, em volta da gente está cheio, né, de invisíveis ali que estão secundando os nossos esforços em querer o bem, em querer fazer o bem. Então é essa a ideia que a doutrina tem muito mais coisa, obviamente, para falar sobre obsessão, mas né, o tempo nosso é curto. Uma vez a gente fez um mini seminário sobre obsessão, né, e foi uma tarde inteira. Foram 4h30 só para falar da obsessão, dos mecanismos, das ações do obsessor, né, de como combater a obsessão. Aqui Kardec resumiu bastante, mesmo porque os trechos aqui são trechos curtos, para partir futuramente para novos assuntos, que depois a gente define qual será. Só para encerrar, pessoal, mais algum comentário? Mais alguma observação? Sobre obsessão e possessão? Só para lembrar, né, Daniel, que não existe só, existe uma classificação de obsessores, que são obsessores que estão ligados a nós, que eles querem o nosso bem. E a partir daí, eles não conseguem se desligar e nos prejudicam também. Vamos dizer assim. Sim. Vamos só alterar o seguinte, assim, obsessores que se ligam a nós para o bem e que às vezes não conseguem nos ajudar, nos prejudicam. Então vamos mudar a palavra obsessor aí. Vamos tirar a palavra obsessor e vamos mudar obsessor por comensal, vamos dizer assim. Como assim? Explica melhor esse pensamento. Da seguinte forma: supondo que algum indivíduo do nosso convívio, algum parente que gosta muito de nós, desencarna. E essa pessoa não consegue se afastar do convívio doméstico após a sua desencarnação. Sabe até que desencarnou. Alguns não sabem, mas esse no caso sabe até que desencarnou. Permanece no ambiente doméstico e vê as nossas lutas do dia a dia, as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? E quer ajudar de alguma forma. Só que ele não tem condições para isso. Ele se aflige, às vezes se revolta, bate um desespero. E devido à ligação energética muito intensa entre nós e essa pessoa, a ação dela no ambiente doméstico mais prejudica do que ajuda. Isso realmente pode acontecer. Mas ali a gente não pode usar a palavra obsessão, porque na definição de Kardec, qual é? É a intenção em querer fazer o mal que configura a obsessão. Nesse caso não tem intenção de fazer o mal, né?
Simplesmente é uma presença desequilibrada que mesmo buscando e desejando bem para a gente não consegue e às vezes nos desequilibra. É o famoso encosto, né, que o pessoal, os nossos irmãos das igrejas evangélicas falam. Né? Não tem aquele desejo, eu quero prejudicar, quero fazer o mal, não. Mas as energias desequilibradas dessa pessoa acabam prejudicando. A Ivone do Amaral Pereira conta uma história interessantíssima de um primo que ela foi visitar, e esse primo estava com problemas nos rins, sabe, que o médico nenhum dava jeito, ficava de cama e tudo mais, e o negócio estava só piorando, os rins não funcionavam direito. E ela viu, porque ela era médium, vidente, assim, fantástica, e depois em desdobramento ela pôde ver isso daí, que no ambiente espiritual do quarto do primo existia uma entidade desencarnada. Só que esse ser desencarnado tinha desencarnado algumas décadas atrás, numa casa que ficava naquele local e estava com a mente ainda profundamente fixada naquele momento, naquela época. Tanto que ele construiu mentalmente, de modo inconsciente, a casinha que ele morava. Até a horta que ele cuidava, até as plantas que ele semeava. Ele continuou nos mesmos gestos. E esse desencarnado, esse espírito, desencarnou de problemas renais. Então as energias enfermiças dele estavam influenciando o primo da Ivone. Interessante foi como ela doutrinou ele. Ela saía do corpo à noite, quando o corpo estava dormindo, e ia conversar com esse espírito. Conversa normal, tal, né? Prestava ajuda, ajudava a colher os legumes na horta, ajudava a preparar a comida na cozinha, e dias a fio, até que, com o auxílio de um benfeitor espiritual, ela deu a dica para ele vender a casa. Olha, tá vendo aquele homem ali? Quer comprar a tua casa. Vai te dar um bom dinheiro. Você vai poder partir para um outro lugar ali, vai poder viver a tua vida com mais tranquilidade. Com muita relutância ele aceitou. E foi levado para uma região do plano espiritual, foi acolhido. Eu não sei qual livro da Ivone que está aí essa história, mas essa história é linda. Recordações da mediunidade. Muito bem, é isso aí. Quer dizer, aí a gente vê o que é um processo de influência negativa, totalmente inconsciente por parte do obsessor, né? Mas que prejudicou o popular encosto. O próprio Divaldo, antes dele ter o conhecimento da doutrina, ele ficou um período sem andar, sem locomover. Sim, exato, né? Foi só depois de uma série de passes de uma senhora lá e de esclarecimentos que ele voltou a andar, o Divaldo Franco. Aí, como tem história esse assunto obsessão, hein? Gente, fechemos os olhos. Em processo de agradecimento a Deus pela oportunidade bendita do estudo e do aprendizado. Rogando ao Pai que fortaleça em nós a vontade de identificar os nossos problemas e vencê-los. De identificar as nossas facilidades e fortalecê-las. Para que com isso evoluamos, para que o caminho a ser seguido nunca seja o caminho do engano, do erro, mas sim aquele que nos levará a um estado cada vez maior de paz e de alegria interiores. E aproveitando a oportunidade, em poucos dias, acontecerá a comemoração do Dia dos Mortos, finados. E nós, da doutrina espírita, sabemos que a morte é somente do corpo de carne. Que os nossos entes queridos, que nos precederam na grande viagem, permanecem vivos e atuantes. Simplesmente mudaram de endereço. Porém, os sentimentos permanecem. Os afetos continuam válidos. E eles continuam a nos desejar o bem.
e na medida das suas forças e condições, nos auxiliam a vencermos os desafios da nossa vida. Portanto, quando pensarmos naqueles que fizeram já a grande transição de volta ao seu lar, à sua casa, que é a realidade espiritual, pensemos neles vivos, fortes, alegres, porque rigorosamente não há separação. E sempre que o pensamento se voltar a eles, vamos oferecer-lhes uma flor. Façamos isso agora. Busque concentrar numa rosa. Tente construir na sua mente o caule fino, do qual saem folhas verdes pendentes, orvalhadas. Essas folhas coroam uma flor que vem logo acima. A rosa pode ter a cor que você deseja, mas busque construí-la nos mínimos detalhes. Que as suas sépalas possam ser vistas por nós, macias, vigorosas, emanando um perfume sutil e profundamente refazedor. Pegue essa rosa e ofereça para aquele amigo ou parente desencarnado, com todo amor de sua alma. E nesse processo, tenho absoluta certeza que mais que uma mentalização, nós construímos algo que foi enviado e que chegará em seu destino. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.